Marcos capítulo 5, a partir do verso 1. A Bíblia diz assim: Entremente chegaram a outra margem do mar, a terra dos Gerasenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso com espírito imundo, o qual vivia entre os sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Continua lendo. Andava sempre, de noite e de dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, e ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e adorou, e exclamando com grande voz, com alta voz, disse assim: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque Jesus dissera o que para ele? Lê comigo. Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou: Qual o teu nome? E respondeu ele: Legião é meu nome, porque nós somos muitos. Essa cidade de Gadara ficava ao sudeste do mar da Galileia. Ela foi dada como prêmio aos veteranos soldados romanos pelo imperador Pompeu. O homem tinha um problema, que no grego é pneuma akatarton. Repete com o pastor. Pneuma akatarton. Que é isso, pastor? Espírito imundo, ou espírito superior aos homens. A Bíblia começa a história triste desse homem. Estava vivendo longe da família, vivendo longe dos amigos, vivendo longe das pessoas. Ele mesmo corria para longe, para tentar ficar longe das pessoas. Por que eu sei disso? Porque o diabo gosta de palco. O diabo não corre para longe das pessoas, ele quer ficar perto das pessoas. Por que eu sei que ele mesmo, antes de ficar endemoniado, corria para longe? Porque ele queria evitar que as pessoas o vissem assim. Mas o diabo tinha uma outra estratégia com ele. Sabe o que o diabo fazia? Já que você não quer me levar para o meio das pessoas, para as pessoas te verem assim, me leva para os sepulcros então. Estratégia do diabo. Não quer me levar para o meio das pessoas, não quer dizer para as pessoas quem você é, não quer dizer para as pessoas que você não é missionário nada, você é um mentiroso, não quer contar para as pessoas que você é um ladrão, você não é dizimista, está sentado aqui, não quer contar, então vamos fazer negócio. Foi o que o diabo fez, me leva para os sepulcros. Alguns comentaristas dizem que esse homem possivelmente foi um ladrão de sepultura. No tempo de Jesus, as sepulturas eram cavernas, forjadas ou naturais. Algumas pessoas eram enterradas com os bens, e ele começou a roubar sepultura. Por que o diabo levou ele para a sepultura? Sabe por quê? Porque na sepultura está sozinho. Na sepultura ninguém pode ajudar ele. Ele faz isso conosco também, pastor. Ele faz isso comigo, faz isso com você. Ele tira você da multidão. Você não quer mostrar os defeitos para todo mundo, então ele vamos para a sepultura e coloca você numa sepultura. E cada um de nós tem uma sepultura. Alguns a sepultura é problemas com a sexualidade. Você não leva isso para ninguém saber. Ninguém sabe disso. Nem tua esposa, nem teus filhos, ninguém sabe. Mas você tem problema, é a tua sepultura. E sabe por que o diabo leva você para lá sozinho? Porque ele quer ficar com você sozinho. Ele não quer que ninguém saiba. Ele não quer que o pastor saiba. Porque ele sabe que se o pastor souber, o pastor vai na sua casa, vai te ajudar. Então ele leva você para ficar sozinho. Talvez o seu problema, a sua sepultura seja o dinheiro. Você não consegue lidar com o dinheiro sem ser desonesto. Luta contra isso. Ninguém sabe, porque até hoje você teve esse problema e não contou para ninguém. Por quê? Porque o diabo te pega e te leva para a sepultura. Ele leva você para ficar sozinho. É isso que ele fazia com aquele homem. Antes de entrar nele, o diabo, vamos para a sepultura, corre para lá. A cidade de Gadara,
O lugar onde aconteceu isso aqui era uma vila chamada Cursis. Cursis era uma vila atormentada. E a Bíblia diz que na tentativa de acabar com a tormenta daquele homem, porque chegou um ponto que ele não conseguia se esconder mais. Era um lunático. Eu estava vindo para cá agora, irmãos queridos, e uma moça que não passava de 25 anos, magra, visivelmente drogada, estava correndo no meio da rua, na direção dos carros, 7:30 da manhã. As pessoas buzinando, alguns xingando, mas eu fico imaginando o drama de uma pessoa que vive assim. Ofende a família, longe dos amigos, longe de todo mundo. A Bíblia diz que aquelas pessoas preocupadas com eles fizeram uma coisa. A Bíblia diz que dizia assim: nem com cadeias podia alguém prendê-lo. As pessoas colocavam cadeias nele. Por quê? Para tentar impedir a fúria dos demônios. Elas prendiam ele com cadeia para que quando o demônio viesse, o demônio não causasse muito estrago. Eu tive pesquisando e a palavra cadeia no grego é halucis. E essa cadeia não era necessariamente corrente, podia ser uma atadura de pano. Pegavam uma atadura de pano para tentar segurar um demônio. O que é atadura, irmãos, na nossa vida espiritual? Atadura é tudo que a gente, às vezes pastores também, queremos colocar nos outros para tentar curar a pessoa. Coisas que nós inventamos da nossa cabeça e queremos colocar nas pessoas. Quer ver uma atadura que a gente faz muito? Olha, vai cantar no conjunto da igreja, porque se você cantar no conjunto da igreja, a tua vida espiritual vai melhorar. E talvez eu estou pregando para alguém que canta no conjunto da igreja, mas continua egoísta, continua tolo, continua difícil de se lidar. Alguém mandou uma cadeia para você e a cadeia não te prendeu. Sabe qual é a outra cadeia que a gente coloca no coração também? Vai trabalhar no serviço de Deus. Vai lá, vai fazer alguma coisa. E talvez eu estou pregando para alguém que prega o evangelho. Olha para mim, prega o evangelho, você dá estudo bíblico e tem a vida suja e podre. A atadura não funcionou com você. Sabe qual é a outra atadura que a gente coloca nas pessoas? Olha, você tem problema com sexualidade, casa, porque se você casar, você resolve os seus problemas de sexualidade. E você desesperado casou, porque vivia na internet pesquisando coisa que não prestava, se casou e descobriu que você se casou e continua tendo problema com pornografia. Se decepcionou. Sabe por quê, querido? A atadura não segura ninguém. Só Cristo foi ungido para libertar. Só Cristo que consegue libertar pessoas. Eu como pastor, eu como líder de igreja, eu tenho que parar de colocar atadura nas pessoas. Existem coisas boas, mas elas não podem libertar. Eu estudei no IAN e estava sem esposa. Aliás, eu fiquei sem esposa um tempão. Queria arrumar uma namorada. Não conhecia muito lá, igreja de Cachoeira de São Félix. Eu pensei assim, a igreja perto do IAN deve ser um igrejão. Igrejão sempre tem irmã abençoada. Aqui, quem está solteiro, vem para cá, que aqui é uma bênção, irmãos. É só irmã formada com faculdade aqui, o negócio é bom. Amém? Aqui é o lugar central. Mas eu pensei que Cachoeira de São Félix fosse um igrejão. Eu tinha um terno caque de linho, naquela época o linho era coisa boa. Botei o terno caque, eu tinha cabelo naquela época, eu dei uma ajeitada e fui para a igreja para poder ver se eu desencalhava. Onde é a igreja adventista? Dobra aqui. Onde é a igreja? Dobra ali. Vamos, dobra aqui, dobra ali. Acabou o asfalto. Quando acaba o asfalto, tu já fica preocupado. Tu está indo para uma igreja, acabou o asfalto, tu já... Falei, rapaz, isso aqui não vai dar certo não. Pois acabou o asfalto, acabou o paralelepípedo e começou a lama. Cheguei na igreja, irmãos, entrei na igreja. Uma igreja pequenininha. No tempo que eu estava lá, era pequenininha mesmo. Os irmãozinhos simples. Eu entrei com um terno, igual um pavão, com aquelas ombreiras ainda. Os irmãos me olharam, tomaram um susto.
E o que esse cara todo enfeitado? Tinha gente até com sandália de dedo. Mas sabe uma coisa, irmãos, que eu percebi? Era uma igreja simples, mas era uma igreja cheia do Espírito de Deus. E deixa eu dar uma palavra para você. Igreja não tem que buscar ser bonita. Deus não está preocupado com beleza. Ele mora no meio do ouro. O enfeite da igreja é o Espírito Santo. Repete com o pastor. Enfeite de igreja é Espírito Santo. A igreja tem que se preocupar em colocar ar-condicionado. A igreja tem que se preocupar em colocar conforto. Mas só depois que tiver o Espírito Santo. Enquanto não tiver Espírito Santo, não é igreja. É lugar que se frequenta, clube para se frequentar. Aquela igreja não tinha nada, um calor doido. Eu tirei o blazer para não dar mau testemunho para os irmãos. O fundo da igreja dividia com um monte de casinhas na época, um monte de quarto, e o banheiro da igreja dividia com alguns quartinhos. Eu fui até o banheiro, e quando eu passei para ir no banheiro, do meu lado esquerdo, eu vi uma porta aberta, e tinha um homem deitado, com uma garrafa de bebida alcoólica do lado, maltrapilho. E eu fui até o banheiro pensando assim, quando eu voltar, eu vou falar de Jesus para ele. Porque Cristo liberta as pessoas. A palavra de Deus no livro de Isaías, que o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, e príncipe da paz, e o governo está sobre seus ombros, ele pode libertar. Eu tinha que voltar e falar de Jesus. E deixa eu dar uma palavra para você. Você não está indo ensinar doutrina. Você está saindo daqui para pregar sobre Jesus. E não tem como pregar sobre Jesus se você não sabe quem Ele é. Se você não sabe quem Ele é, se você só conhece doutrina, vai para as madrugadas, entra numa sala e vai buscar Jesus. Porque só pode pregar se você conhecer Jesus. Eu ia voltar e eu pensei, vou falar de Jesus. Só que quando eu voltei, eu cometi um erro grave. Eu coloquei uma atadura naquele homem. Em vez de falar de Cristo, eu falei assim, olha, querido, venha para a igreja adventista. Nós temos hospitais, médicos, escolas, faculdades. Venha para a igreja. Não ficou parecendo propaganda daqueles negócios de televisão? Fiquei igualzinho, não fiquei? Vou repetir. Cheguei para ele, venha para a igreja adventista. Temos faculdades. Está igual? Propaganda? Temos faculdades, hospitais. Esse homem olhou para mim, irmãos, e me xingou tanto que eu não tenho coragem de falar por lugar para onde ele me xingou para você aqui. Xingou. Olhou para mim, não preciso da tua igreja, não preciso de você. Eu sou espírita, tenho um Deus dentro de mim. Sabe por que ele não aceitou, queridos? Porque a igreja adventista também é atadura. Igreja não liberta ninguém. Nós somos portadores da libertação, que é Cristo. Só Ele pode libertar. A igreja é importante, a doutrina é importante, a atadura é importante, mas a atadura não é o primeiro que nós vamos pregar. Vamos sair para pregar Jesus? Eu vou provar para você que nem você quer saber de segundo. Qual é o maior refrigerante do mundo? Qual o segundo? Você não sabe. Por que você não sabe? Porque nem tu quer saber do segundo. Quem é o presidente dos Estados Unidos? John Biden. Quem é o vice? Não sabe. Por quê? Porque você não quer saber. Aí eu pergunto para você, se você não quer saber de segundo, por que você fica tentando mostrar o segundo? Eu esperei ele parar de me xingar, esperei parar de falar, e então apresentei o único: se o Filho vos libertar, verdadeiramente serei libertos. E eu falei assim, se Jesus estivesse aqui no lugar do pastor, o que você pediria para ele? Quando eu disse o nome de Jesus, se cumpriu a profecia, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro. Diga amém, levanta a mão, diga amém. Diga amém. Hoje eu acordei meio atacado, irmãos, eu quero dar glória a Deus e tudo aqui. Vamos lá, glória a Deus. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Quando eu toquei no nome dele, os olhos daquele homem ficaram lacrimejados. E ele olhou para mim e falou assim: pastor, se Jesus estivesse aqui, eu ia pedir para ele, para eu parar de beber. Eu não aguento mais, pastor.
Eu coloquei a mão sobre ele, sujo, e falei assim: Jesus vai te libertar. Ele disse assim: pastor, ora por mim. Aí eu falei assim: eu vou orar por você, vamos lá para a igreja. Ele: não, pastor, não, vamos orar aqui. Eu falei: mas vamos lá para a igreja, vamos orar aqui. O chão era um lodo, irmãos, e tinha chovido lá em Cachoeira. E eu estava com calça branca, lembra? A calça clara, aqui. Eu falei: mas tem que ser aqui. Ele: é aqui. Eu: beleza, então vamos embora. Me ajoelhei no meio do lodo, irmãos, com ele, levantei com 2 bolas do joelho. Não arrumei ninguém naquele dia, nenhuma garota me quis. Nem as feinhas que me quiseram, estava muito sujo. Mas fui com ele para a igreja, abraçado. Fomos para a igreja, assistimos o culto. Ele maltrapilha e eu sujo de lama. Esqueci essa história. Subi depois num pau de arara, nada deu certo para mim naquele dia. Depois de 2 meses eu voltei em Cachoeira de São Félix para comprar algumas coisas. Estou andando na rua, daqui a pouco eu estou escutando um maluco gritar assim: aceita Jesus agora, Jesus está voltando, venha, Deus quer uma obra na sua vida. Eu falei: rapaz, quem é esse maluco, meu Deus? Fui procurando, estava na frente de uma padaria, ele, todo esquisito, com a gravata feia, com a calça comprida esquisita, com um sapato que deram a ele que estava maior do que o pé, e lá pregando: Jesus pode te libertar. E deixa eu dar uma palavra para você, irmão: Cristo pode te libertar. A Bíblia diz que aquele homem fez uma coisa naquele dia: o diabo sempre levava ele para a sepultura, sempre levava. Talvez eu estou pregando para alguém: pastor, o diabo sempre me leva para a sepultura, pastor. Eu faço coisas vergonhosas, pastor, ninguém sabe. E sabe o que o diabo faz? Negocia com você. Você vai em público agora, irmão? Você vai para o programa do PG? Eu não preciso ir com você, não. Eu te espero aqui na sepultura. Quando você voltar para casa, a gente se encontra. Você veio para cá todo santo, não é assim? Não é assim? Não acessou o telefone que você acessa quando está em casa. Não visitou a rede social. Aqui, pois eu tenho um desafio para você. Sabe por que aquele homem fez naquele dia? Você está me acostumado, Satanás, a me levar para a sepultura. Hoje você vai comigo na direção de Jesus. E ele saiu correndo, irmãos. Saiu correndo. Eu fiquei olhando, pensando nessa moça que eu vi correndo na rua. Eu fico imaginando esse homem correndo na direção de Jesus. Você me leva para a sepultura, pois hoje eu vou te levar até ele. E ele plantou uma corrida na direção de Jesus. Correu, 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 correu. Quando o diabo percebeu que ele ia até Jesus, o diabo se manifestou. Quando ele caiu com o rosto em terra, o diabo se manifestou. E olhou para Jesus e disse assim: que tenho eu com você, Jesus, Filho do Altíssimo, não me atormentes. Pastor, o que o senhor está querendo me dizer? Você vai fazer uma coisa que você nunca fez. O diabo está te esperando em casa, na rede social, agredindo a tua esposa para roubar o dízimo. Hoje você vai fazer diferente. Você vai trazê-lo até Jesus. Eu quero que você pegue agora, em nome de Jesus, todos os demônios que atormentam você e traga eles para cá hoje. Traga eles para cá. E diga para o demônio assim: eu não vou voltar com você para a sepultura. Eu não sei qual a sepultura que ele colocou. Talvez a sepultura que ele colocou você é a busca pelo poder, por posições. Ninguém sabe, mas você é assim. Fica buscando ser maior que alguém. Ninguém sabe, mas você rouba o Senhor. Traga os demônios, traga eles e coloca eles diante de Jesus. Você está me vendo aqui pregando, mas eu já não prestei. Alguém deve estar olhando assim: pastor, pela tua cara eu já imaginei. Quem é que também já não prestou aqui, irmão? Estou falando de coisa ruim mesmo. Olha, o caboclo levantou as 2 mãos assim, ó. Eu fui o pior aluno de uma escola. E eu conheci, aí ele me ajuda, por favor. Eu conheci um rapaz chamado Luiz, no colégio. Ele era meu comparsa de bagunça, Eu dei blackout numa escola, pastor.
Se eu faço isso, se eu falo isso antes de ser chamado, ninguém me chama. Eu apaguei uma escola inteira para não fazer prova. Um tormento. Tinha uma gangue de rua do colégio que eu liderava. Só tinha menino da minha cor. Os meninos pretos eram tudo protegidos. Quem mexesse num crioulo no colégio estava frito. A gente pintava a unha de preto. Quem tinha a unha preta estava salvo, fazia parte da gangue minha. Luiz era meu companheiro de bagunça, de baderna. Fizemos muita bagunça. Só que um dia Jesus me libertou. Glória a Deus. Tirou das trevas, irmãos. Me tirou de lá. Amém. Nunca mais eu vi Luiz. Tempo passou. Um dia eu voltando da igreja, passei na Praça do Rocha, onde eu fui criado. Abaixa só um pouquinho aí, só um pouquinho. Vi de longe uma figura interessante. Luiz. Quando ele me viu, correu na minha direção. Me abraçou. Aí começou a dar soco. E aí, negão, cadê a sua esquiva? Eu estava com a Bíblia na mão. Eu falei assim, calma, calma. Ele olhou para a Bíblia e falou assim, que Bíblia é essa, Damião? Eu falei, rapaz, eu estou agora nesse esquema aqui. Aí ele, você? Eu falei, sim. Ele disse assim, Damião, o pastor sabe o que eu sei da tua vida? Eu falei, não sabe não. E quando eu prego, eu nem conto tudo. Que morreu, irmão, acabou. Acabou, morreu. Ele olhou para mim e disse assim, Damião, teu rosto fala que aconteceu alguma coisa com você. Deixa eu dar uma palavra para você, irmãos, em nome de Jesus. O crente tem cara de crente. Eu fico preocupado quando eu vejo jovens dessa igreja que não querem se parecer com crentes. Preocupado. Eu olhei para ele e falei, como é que você está, Luiz? Ele, Damião, abriu o casaco que ele estava. Tinha droga dentro e uma pistola. Luiz agora era do Comando Vermelho. Ele olhou para mim e falou assim, Damião, eu não sou mais a mesma pessoa. E falou assim, é perigoso você estar conversando comigo, a facção criminosa adversária vir, matar você e matar a mim também. Valeu te ver, meu amigo, mas é bom a gente se encontrar só dessa vez. Eu falei, Luiz, quem me libertou pode libertar você. Eu não te conheço mais, mas eu conheço aquele que me tirou das trevas. Convidei Luiz para ir num culto JA, pastor. E graças a Deus naquela época, eu quero dar outra palavra. Culto JA, irmãos, não tem que ser culto para fazer ninguém rir. Você quer fazer alguém rir, você contrata um stand-up e leva para a igreja. Não faça ninguém rir em culto. Você pode sorrir com alegria, mas culto JA não é para divertir. Culto jovem tem que levantar Jesus. Ele disse, quando eu for levantado da terra, eu vou atrair para mim. Sabe por que você não pode fazer culto para ficar fazendo gracinha, ficar fazendo entrevista besta? Eu nem vou nessas coisas. Pode convidar, eu nem vou. E se começar a palhaçada, eu vou embora. Não fico. Levante Cristo, porque você não sabe se é a última vez que a pessoa vai estar na igreja. Você não sabe. Então levante Cristo, não se canse de levantar a cruz. E aquele culto JA era um culto da cruz. 4:30 Luiz não chegou. 4:45 ele não chegou. Quando deu 5 horas, a diretora da escola sabatina me convidou para cantar esse hino que você está escutando aqui. Busquem a Jesus, arautos do rei. E eu fui cantar. Cada dia posso ver, perceber em seu olhar as pessoas tão vazias, cheias de pesar, vivem cada vez mais só, morrem sem amor, um sorriso esconde a dor, e só Jesus vê. Luiz ficou na porta naquele momento. Ele ficou em pé na porta e escutou a música toda. Ficou parado e viu a vida dele naquela música, dentro de uma sepultura. Começou fumando, depois fumou maconha. E quando você não vence, irmãos, outros demônios vêm.
Quando você não o derrota, outros demônios virão. Tem que trazê-los na presença do Senhor. Quando terminou o culto, o Luiz chegou perto de mim. Ele é assim, baixinho. Negão, gostei desse esquema aí seu. Falei, rapaz, o esquema aqui é bom. É de Jesus, o negócio é bom aqui. Vou voltar de novo aqui. Domingo, Luiz apareceu de novo. Sempre com casaco e armado. E com droga dentro do casaco. Ele trazia todos os demônios. Nunca esqueça essa palavra. Não deixe os demônios em casa. Eles têm que vir para cá. Traga ele para cá. Olhe para o celular que te contamina. Olhe para a rede social. Olhe para o vício que você tem. Você vai comigo para a igreja. Vai comigo na presença de Jesus. Quarta-feira, Luiz voltou de novo. Um mês Luiz indo para a igreja. Olhou para mim e falou assim, negão, tem uma notícia para te dar. Eu falei, fala. Não estou mais fumando maconha. Aliás, não estou mais usando cocaína. Aí eu dei um grito, aleluia. Ele está gritando por quê? Eu falei, porque você não está mais usando cocaína. Ele, mas eu estou fumando maconha. Ah, mas tá bom. Cocaína é pior. Quem disse que você tem que mudar de uma hora para outra? O demônio sai de um por um. Vamos falar para um pastor, fala. Um por um, um por um, um por um, um por um, um por um. Luiz continuou indo na presença de Jesus. Um dia ele me procurou de novo. Damião, tem uma coisa para te falar. Eu falei, fala. Primeiro, promete que não vai ficar negócio de aleluia. Eu falei, beleza, vai. Damião, não estou mais fumando maconha. Não estou mais bebendo. E fumei meu último cigarro. Luiz estava liberto, irmãos. Naquele período, estava tendo Projeto Sol no Rio de Janeiro. Pastor Bulhão pregava no Maracanãzinho, quase 35 mil pessoas. Eu levei Luiz no ônibus da igreja. Bulhão começou a pregar, eu esqueci que Luiz estava aqui, porque quando Bulhão começava a pregar, eu esquecia de tudo para ficar escutando ele pregar. E Bulhão levou o sermão até o fim. Quando terminou, Bulhão fez um apelo. Quando ele fez o apelo, eu lembrei de Luiz, que eu tinha trazido ele. Eu olhei para o lado, o Luiz estava suando frio, com o olho arregalado. Eu falei, o que está passando mal? Ele, não, Damião. Esse cara, ele me conhece. Bulhão. Bulhão te conhece. Conhece, Damião. Ele falou tudo que eu estou vivendo. E agora, Damião, ele está me chamando para ir lá na frente. Eu falei, Luiz, você quer ir? Ele, eu quero ir. Vai. Ele, eu vou mesmo. Eu falei, vai. Você está achando que eu não vou não? Eu falei, eu estou achando que você vai. Vai. Pô, negão, vão comigo aí. Eu falei, não vou não. Eu já sou convertido já, mano. Não vou, é você agora, vai tu. Ah, então eu não vou não. Então não vai. Aí ficou sentado. E se os irmãos que estavam em volta de mim estavam me achando o pior crente desse mundo? Porque eu não queria levar Luiz. Sabe por que eu não levo, irmãos? Há coisas que você tem que fazer sozinho. Sozinho. Quer salvar teu casamento? Venha sozinho aqui. E busca Jesus. Quer salvar tua família? Venha sozinho. Traga os demônios sozinho diante de Jesus. Luiz revoltou-se. Olhou para mim. Você não vai me levar lá não? Eu falei, não. Então eu vou sozinho. Desceu batendo o pé com raiva de mim. Eu vou mesmo. Eu falei, vá. Vá. Eu vou sozinho, fica aí. Eu falei, vá. E ele foi. E eu vi meu amigo, irmãos, meu melhor amigo. Eu conheço o Luiz desde os 15 anos de idade. Eu tenho 51. E eu vi ele descer. Ele desceu sozinho. Foi lá na frente da cruz. Luiz foi batizado nessa igreja. Casou-se com a minha melhor amiga. Desse casamento nasceu Jaqueline, que já tem 25 anos. E nasceu Guilherme. Eu fui no Rio, agora, antes de ir para o Espírito Santo, dei um pulo no Rio. Sempre vou na casa dele. Quando eu cheguei na casa dele, ele senta, a gente fala um bocado de bobagem que não é da sua conta. E ele me abraça. A gente come bobagem junto.
E quando termina, ele fala assim: você está no Recife agora? Eu falei: estou. Já falou para as pessoas o que ele fez por mim? Eu falei: já. Eu preguei na igreja de Aldeia o sermão, preguei em Chã de Cruz, preguei no INCRA, eu já falei em 3 igrejas. Aí ele disse: beleza, ok. E Jesus o libertou. Hoje ele é cozinheiro num hotel de luxo. Está livre. Está livre. Porque Cristo deu uma palavra sobre ele: sai. Com todos os demônios que ele tinha, Cristo derrotou os demônios. Eu tenho um convite para fazer para você nessa manhã. Qual o convite, pastor? Trazer todos eles. Todos eles. Eu não sei quais são os demônios que te atormentam. Traga todos. Em pensamento, diga assim: Deus, eu vou levar todos agora. Eu quero ser livre, porque senão eles vão destruir minha família, Deus. Vão destruir o ministério da igreja. Vão destruir esse trabalho valente de Davi. Eu não quero mais ficar com eles. Eu quero ficar livre. Eu vou louvar a Deus com essa música que está sendo tocada. Aile, repete ela para mim. Coloca no começo. Quem quer ser a primeira pessoa para orar? Vem aqui na frente. Traga todos eles. Pode falar em voz audível. Fica de frente para mim. Pode falar em voz audível. Ele tá preocupado com você. Diga assim: eu vou te levar diante de Jesus. Cada dia posso ver. Traga eles. Traga ele para cá. Traga ele. Qual o vício que ele te colocou? Qual foi a sepultura? Traga ele. Traga ele. Diga: eu vou te levar diante de Jesus. Você está me esperando lá em casa. Todo dia você me joga lá. Eu quero ser uma pessoa melhor e você não deixa. Pois hoje eu vou te apresentar uma pessoa. Vou te apresentar Jesus. Não fica com medo. Eu tenho meus demônios também. Mas eu aprendi uma coisa: quando eles vêm, eu não fico correndo, eu não vou para o cantinho, eu não vou para a sepultura. Eu pego eles e vamos lá. Você me trouxe para a sepultura, eu agarro todos eles. Vamos lá diante de Jesus agora. Vamos lá. Fecha teus olhos e diga: me liberta, Senhor. Eu não quero mais ser assim. Busquem a Jesus. Busquem a Jesus. Busque, traga. Aquele homem ficou livre. Os demônios falaram para Jesus assim: manda a gente para os porcos. Pode ir, mas aqui você não vai ficar mais. Eles foram para os porcos. E aquele homem ficou livre. Ele ficou tão feliz que ele queria seguir Jesus. Sua luz, Jesus, me dá. Canta comigo. Ele espera que eu vá ajudar a quem quiser nova vida encontrar, e a todo que vier, e as pessoas virão a você, muita paz buscar. Canta, você conhece? Novo sol irá brilhar. Olha, trevas nunca mais, trevas nunca mais. Ele foi para casa, voltou para a família, voltou para os filhos, e a Bíblia diz que ele foi o primeiro missionário
na região de Decápolis. O primeiro mensageiro de Jesus. Você vai sair daqui para pregar a sua primeira mensagem, cheio de Jesus e longe dos demônios. O primeiro mensageiro que não é endemoniado mais. Querido Deus, quero te pedir primeiro por aquela moça que eu vi correndo na rua, drogada, desesperada. Ó Deus, como eu quis parar para fazer algo que desse esperança para ela. Pois eu vim para cá, contei a história dela, e que alguém que está aqui vá até ela e fale que há esperança. Eu vi outros, meu Deus, aqui do lado da escola, tem outro deitado, que eu dei o meu lanche, eu fiquei sem café da manhã e dei para ele. Outra pessoa que o diabo jogou na sepultura, que saia daqui nessa noite alguém cheio de Jesus, que leve esperança para ele. Louvado seja o teu nome. E em nome de Jesus, eu não volto mais para a sepultura. E o dia que o diabo vier de novo, ele pode até tentar, mas eu vou correr na direção de Jesus, com todos os demônios, e vou apresentar ele quem é o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Fala para quem está do teu lado assim: chega de sepultura, chega de sepultura. Que Deus a abençoe você.